Boa tarde. Eu vou falar com vocês hoje sobre a revolta dos malês no Brasil. Sou professora Rosana, tá? Meu componente curricular é História. Eu dou aula por ensino fundamental, anos finais do 8º ano. O conteúdo é a revolta dos malês no Brasil no século XIX, tá? E objetivos é compreender os eventos e significados históricos da revolta, tá? Dos malês propriamente dito. A nossa habilidade é EF08HI28 asterístico. Identificar as características das revoltas negras no Brasil no século XIX, principalmente a revolta dos malês. Você já sabia que na história do Brasil já tivemos perto de ter uma república islâmica? Talvez isso ocorresse caso a revolta dos malês fosse bem sucedida, ocorrida no século XIX no estado da Bahia. Se essa revolta toda fosse bem sucedida, hoje não teria o catolicismo e sim o islamismo. Foco no conteúdo. A revolta dos malês, ocorrida em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1935, foi uma das mais significativas rebeliões de escravos no Brasil, liderada por escravos muçulmanos, conhecidos como malês. A revolta foi motivada pelo desejo de liberdade e pela resistência contra a opressão e a discriminação religiosa. Os malês planejavam uma insurreição durante o mês do Ramadã, tá? Esperando reunir um grande número de escravos libertos para conquistar a cidade. Apesar de seu fracasso, a revolta dos malês destacou a força e a determinação dos escravos em busca de justiça e liberdade e teve um impacto duradouro na sociedade brasileira da época. A relação religiosa do movimento. Nós temos 4 relações. A primeira, contrariados com a imposição do catolicismo, os malês se reuniram para defender e manter suas crenças, cultos e costumes. Eles queriam defender o que era deles, né, gente? A palavra malês é originária da língua iorubá, imali, que significa muçulmano. Durante a revolta, os escravizados islâmicos usaram roupas tradicionais e amuletos com passagens do Alcorão. As roupas tradicionais eram conhecidas como abadás, tá? Que eles se vestiam todos iguais. Alcorão é o livro que a gente tem a Bíblia, eles têm o Alcorão no que eles acreditam. Acreditando que esses adereços os protegeriam dos ataques adversários. Os malês tinham como objetivo libertar os escravos de origem islâmicas, implementar uma república islâmica na Bahia. O fracasso do movimento. Liderada por Pacífico Licutan, Manuel Calafate e Luiz Sanin, ocorreu no centro de Salvador, iniciada com o ataque dos malês ao exército. O objetivo é libertar os escravizados dos engenhos e tomar o poder. Falta de armas de fogo foi um fator determinante para o fracasso da revolta. Então, eles não estavam bem armamentados. Na noite de 24 para 25 de janeiro, foram delatados e emboscados pela polícia, resultando em muitos mortos, feridos e presos. Aqui tem uma figura sobre eles guerreanos. As punições para os envolvidos. Cerca de 200 escravos foram presos e julgados. E o resultado foi pena de morte, tá? A maioria foram mortos. Líderes de movimentos, fuzilamento, açoite e trabalhos forçados para outros envolvidos. Apesar de rapidamente reprimida a revolta dos malês, aumentou o receio do império e dos fazendeiros, levando à proibição dos cultos não católicos e de circulação nas ruas durante a noite. Gente, a revolta dos malês foi contra o catolicismo e a favor dos muçulmanos através dos negros escravizados.
O contexto histórico. A revolta no período regencial, cabanagem, tivemos várias revoltas, não só dos malês, tá? A cabanagem, sabinada, balaiada, farroupilha, revolta dos alfaiates, conjuração baiana. Motivo das revoltas, fim do trabalho forçado, das humilhações, torturas e más condições de vida, e luta contra a escravidão. Insatisfação na Bahia, sistema econômico baseado na escravidão e luta pela liberdade religiosa. Revolta dos malês, escravos muçulmanos em Salvador buscando libertação. Então vamos ver na prática agora bem rapidinho para ver se vocês conseguiram alcançar. Qual foi o principal motivo que motivou a revolta dos malês em Salvador, Bahia, em janeiro de 35? A luta pela independência, resistência contra a opressão, conflitos étnicos ou busca por melhores condições? Qual foi, gente? Resistência contra a opressão e discriminação religiosa, que era a luta deles, né? Mais uma questõezinhas. 2. Quem eram os povos que haviam na América Central e América do Sul antes da chegada dos europeus? Quem colonizou a América Central e a América do Sul? Portugal e Espanha. Legal? Isso é só uma recordação, hein, gente? E o que aprendemos hoje? Hoje aprendemos a revolta dos malês, o motivo das revoltas, e é isso. Muito obrigada pela aula.